Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 até o 25. Queridos, uma das coisas que anima o coração da gente, líderes da igreja, membros de uma igreja, uma das coisas que fortalece a nossa fé, entre muitas outras coisas, obviamente, é a de estarmos fazendo a coisa certa, ou de pelo menos procurarmos fazer as coisas da maneira mais certa possível. Pensa como ficaria a minha consciência e a consciência dos outros pastores e mestres que passam por este púlpito, se pairasse sobre suas mentes a possibilidade da dúvida de estarmos conduzindo o povo do Senhor para algum caminho que não fosse aquele que o Senhor quer. O caminho da santidade, o caminho do crescimento na fé, o caminho da identificação com o Senhor. Imagine como passaríamos 1 ano, 2 anos, 5, 6 anos, no caso do reverendo Augusto, já ligado à Igreja de Santo Amaro há aproximadamente 13 anos. Como ficaria a consciência dos líderes se pairasse sobre suas mentes a dúvida acerca da pregação do Evangelho? É sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite. Quero lhes falar um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quero lhes falar sobre a essência da sua pregação e de onde nós não podemos, de maneira alguma, nos afastar. A nossa pregação deve ser a pregação mais parecida possível com o que foi a pregação do nosso Mestre Senhor Jesus. Tudo que passar é imaginação. Nós tememos a imaginação do homem. Quero lhes falar um pouco do que foi o chamado que ele fez aos discípulos e a essência desse chamado que perdura até hoje. Quero lhes falar do caminho percorrido por Jesus e o convite que ele fez ao seu povo para andar com ele. Então, o tema da nossa meditação nessa noite é Jesus, sua pregação, seu chamado, seu caminho. Por que eu escolho este tema e estes textos para compartilhar com a igreja neste tempo? Porque este é um tempo particularmente singular para o povo de Deus pensar no seu Mestre. Nós adoramos ao Senhor em todos os tempos, nós frequentamos a igreja em todos os tempos, mas nestes tempos, aproximando-se do Natal, aproximando-se das grandes festas mundiais acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, vale a pena pensar sobre a essência daquele que nasceu, sobre o que falou aquele que nasceu, sobre como ele iniciou o ministério, como começou o cristianismo. Pois este texto é o cristianismo nos seus primórdios. Este texto vai nos mostrar como foi o primeiro grito, como foi a primeira proclamação, o que o nosso mestre fez para que o cristianismo começasse. Quem foram os seus primeiros ouvintes? Quem o seguiu? Quem continua a segui-lo até hoje? Então está aqui o texto, veja o versículo 12 até o versículo 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
É fácil de olhar para esses textos, estes versículos, e entender a essência da pregação de Jesus. A pregação de Jesus começou com uma palavra. Qual foi a primeira palavra que o Senhor Jesus disse? Arrependei-vos. A primeira grande mensagem desta lâmpada que iluminaria uma época de trevas, a primeira grande voz que partiu do idealizador do cristianismo foi esta: arrependei-vos. Meus irmãos, queridos irmãos, arrependimento é o primeiro passo para andar com Cristo. Não é difícil de entender, mas não é muito fácil pôr em prática. O grande, talvez, som que se ouviu e a partir dali estaria ligado ao cristianismo foi a palavra arrependimento. O que é então arrependimento? Por que ele usou esta expressão, arrependei-vos? A expressão para arrependimento é mudar a mente para melhor, emendar de coração e com pesar os pecados. O que é arrepender-se, irmãos? Arrepender-se, entre outras coisas, é tomar consciência, é como se pudéssemos nos olhar no espelho e ver realmente como somos. Não com um olhar viciado, não com um olhar utópico, não com um olhar que quer ver alguma coisa, mas com um olhar clínico. O arrependimento vem deste olhar clínico de nós mesmos. A primeira grande palavra, a primeira grande mensagem do cristianismo foi: arrependei-vos. Por que era necessário o arrependimento, meus irmãos? Voltemos ao contexto bíblico da época. Jesus acaba de ser batizado por João Batista. João Batista reluta em batizar ao Senhor Jesus, porque ele diz: eu é que devia ser batizado pelo Senhor, porque João Batista vê uma luz que ninguém estava vendo. Jesus insiste, é batizado por João, vai para o deserto, enfrenta Satanás no deserto. Satanás o tenta de todas as formas, tenta dissuadi-lo da sua missão. Satanás tenta convencê-lo a não precisar continuar com o seu projeto, mas ele reage sempre com as expressões está escrito, está escrito, está escrito, e Jesus com a palavra vence esse momento dramático e drástico no início do seu ministério, e em seguida fica sabendo que aquele que o batizou estava preso, e então ele se retira. Para onde ele se retira? Para os confins, diz a palavra, de Naftali e de Zebulon. Para onde, há muito tempo atrás, um profeta tinha dito que naquele lugar, Galileia dos gentios, terra de desespero, terra de escuridão, terra de perdição, naquele lugar acenderia uma luz. Para onde Jesus vai? Não vai para os grandes centros, vai para um lugar esquecido do mundo, apenas lembrado pelo Criador daquele lugar, Ele mesmo. É conhecido de todos que quando Jesus nasceu, se tornou homem, mas antes de ser homem, Ele é a segunda pessoa da Trindade, a glória de Israel, aquela que esteve na criação do mundo, aquela que esteve presente nos atos mais marcantes da história do povo de Deus. Esta pessoa, a segunda pessoa da Trindade, encarna, se torna gente, filho de Maria. E assim que ele dá início ao seu grande ministério, ele vai para um lugar que a Bíblia chama de confins. Confins de Zebulon e Naftali.
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, há luz maior do que aquela de andar na escuridão e de repente ver onde estamos andando? Pois talvez tenha sido este o tom da pregação de Jesus. Precisava haver arrependimento, porque a Bíblia diz que no tempo de Jesus o povo vivia em um nível de trevas tão grande que não sabia para onde ia. A escuridão precisa ser diluída, dissipada. E é por isso que o mestre vai para este lugar e inicia a sua missão com esta palavra: arrependei-vos do estado de escuridão. Permitam a vocês mesmos a mudança do entendimento, a mudança da mente. Esta mudança sempre será para melhor. A mudança da mente para melhor acontece a partir do reconhecimento que se faz no espelho da vida, para que conseguimos, e só então, e quando conseguimos olhar no espelho e dizer: pecador, miserável, pobre, cego, perdido. Irmãos, esse não é um exercício fácil, porque esse é um exercício que precisa, para que ele aconteça, o orgulho humano precisa ser desbancado. Para que o arrependimento aconteça, para que a metamorfose, a transformação aconteça, primeiro precisa ter a visão, a leitura clara de quem nós somos. Por isso que eu digo, parece muito simples arrepender-se. Arrepender-se é fácil, é só aceitar, é só confessar o pecado. Mas deixa eu dar um exemplo. Arrepender-se não é só confessar um pecado. Porque alguém poderia dizer: eu me arrependo do meu pecado. E eu digo: Senhor, me perdoa do meu pecado. Mas sai dali e comete o mesmo pecado. Então isso é uma evidência muito forte de que não houve o arrependimento. Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim, porque até mesmo eu orei ao Senhor. E eu disse: Senhor, eu não quero mais cometer isso. Senhor, eu não quero mais viver nessa situação. Eu não quero mais viver com esse peso na minha consciência. Eu não quero mais viver com a minha consciência me acusando o tempo inteiro. Então eu considero, eu aceito que eu estou errado, eu aceito que eu sou um pecador e eu confesso diante do Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. Ok, mas uma confissão de perdão ainda não é um arrependimento. Jesus não está dizendo: confessem seus pecados. Jesus não está dizendo: reconheçam que estão na escuridão. Jesus não está dizendo: ó povos de Naftali, ó povos de Zebulon, aceitem que agora o Messias está entre vós. Confessem os seus pecados. Jesus está dizendo uma coisa que está além da confissão dos pecados. Jesus está dizendo: arrependam-se. E o arrependimento não é só tomada de consciência, meus irmãos. Arrependimento é tomada de consciência e medida drástica para não voltar a cometer aquilo que estava cometendo. Quer saber se o seu coração é um coração que se arrepende dos pecados? Eu digo para você, é muito fácil. Descubra como você trata os seus pecados. Descubra o nível de ódio que você tem dentro de ti para com os seus pecados. Descubra a oposição que há pela fé dentro de ti em relação aos pecados. E você descobrirá se é um arrependido ou não. Arrepender-se não é só confessar. Arrepender-se não é só aceitar que estamos errados. Arrepender-se é aceitar que estamos errados e nos esforçar ao máximo para fazer o que é certo. Por isso, eu tenho essa responsabilidade. O texto chama por isso. O texto fala por isso. Os nossos dias são dias que nós estamos lidando com meio arrependimento só. Meio arrependimento é
tomada de consciência de que se está errado. Isso é só uma parte do arrependimento. E o que acontece com a dificuldade de arrepender-se? Possivelmente não avança em santidade. Possivelmente não há espaço para a santidade, para o Espírito Santo de Deus, para o fruto do Espírito de Deus encher o nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Se o nosso coração permanecer tomado pelos pecados e pelas práticas do pecado, não haverá santidade. Não cresceremos em santidade. Perderemos um tempo maravilhoso para avançar em santidade sem avançar em santidade. Então a pregação de Jesus não era só considerem seus caminhos, meus irmãos. A pregação de Jesus era arrependam-se dos pecados. Arrepender-se dos pecados é tomar consciência e imediatamente buscar a acertar. Então, a primeira parte está aqui. Jesus, qual era a essência da sua pregação? Arrependimento. O primeiro passo para andar com Jesus é o arrependimento, irmãos. Irmãos, me permitam dizer com muita simplicidade, quem não se arrepende, Jesus não tem compromisso de levá-lo, não. Jesus não tem compromisso de estar no meio, atuando nos seus corações, nas suas decisões, não. Irmãos, é muito simples de entender isso. É assim. Onde habita o pecado, através do arrependimento, abunda a graça, diz a palavra. Onde habitou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas tem um detalhe que está no meio, que é responsabilidade nossa. Para que sejamos, irmãos, cheios da graça de Deus, para que sejamos cheios da santidade de Deus, para que vivamos verdadeiramente com os frutos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender a essência do cristianismo. E a essência do cristianismo foi dita por ele. O que gerou o cristianismo. E ela disse, arrependei-vos. Tudo que for falado acima ou abaixo disso é especulação. O Senhor Jesus começou o cristianismo dizendo, considerem suas vidas e façam de tudo para mudar. O ciclo virtuoso da fé passa pelo arrependimento. Ainda vou insistir no ponto. Irmãos, o meio arrependimento não gera liberdade, gera remorso. Só a convicção do pecado, só aceitar que é pecador, pedir perdão, reincidir e pedir perdão e reincidir. Meu irmão, isso não liberta, não. Não liberta mesmo. Isso causa remorso, dor, envelhecimento dos ossos. Isso causa tristeza, ano após ano que passa. E dificuldade em avançar em santidade ao Senhor. Irmãos, minha função, entre outras, como servo seu, como pastor dessa igreja, é perguntar como está o arrependimento. Irmão, eu não sou juiz, eu não vou julgar ninguém. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Quem está condenado pela consciência? Porque não tem coração arrependido, porque tem coração endurecido, empedernecido. De prática em prática a palavra não entra mais no seu coração, não entra mais no seu ouvido, porque já está cristalizado. Quem, irmãos? Irmãos, que época boa é essa para avaliar se somos verdadeiramente pessoas que se arrependem ou não, irmãos. Todos nós, eu, inclusive, primeiro. Mas é isso que é a palavra. O mestre disse, arrepende-te, e não disse mais muitas coisas, só disse arrepende-te, porque o reino dos céus está próximo. E o reino dos céus está destinado àqueles que confessaram seus pecados, que se arrependeram deles e que se esforçaram mesmo para não viver separados do Senhor. Você pode amar demais ao Senhor, mas se você não consegue se livrar dos seus pecados, triste vida. Você pode amar demais a igreja, as pessoas, você pode fazer o máximo de esforço para parecer junto à igreja que eu e você somos pessoas idôneas, pessoas boas. Nós podemos ter os ministérios, nós podemos fazer coisas bonitas na igreja, mas a palavra de Deus diz que Deus sonda os corações. A palavra de Deus diz que o entendimento de Deus discerne
coisas que às vezes nem o nosso olho vê. Assim é Deus. Assim é Deus vendo arrependidos ou não. Essência do cristianismo, começo do cristianismo, arrependimento. 2000 anos depois, para andar com Cristo nesses dias, a sua pregação é a mesma: arrependimento. Arrependimento da ambição do ego, arrependimento da centralidade do ser, arrependimento da vontade de ser exaltado, de ser glorificado, de ser considerado grande, arrependimento de querer do gosto do elogio, arrependimento do prazer da vitória, negação, abnegação, tomada da cruz, tomada do peso da perseguição, tomada da condição de dentro das nossas casas, testemunharmos com os nossos atos, com a nossa prática, que nós somos o povo do Senhor, que nós somos obedientes à voz do Senhor, que nós nos arrependemos. Ah, meu irmão, não é tempo de representação. Passou. Não é tempo de aparência, passou. É tempo de vida, é tempo de essência, não é tempo de adulteração de fé. Não é. Não numa igreja reformada e não a partir de um púlpito reformado, jamais. O mundo pode falar o que quiser. Cristianismo ainda é um chamado ao arrependimento. Ainda é. Esta é a primeira coisa. O primeiro passo para andar com Cristo. Quer descobrir se você anda com Cristo? Avalie o seu estado de arrependimento. Os índios Quechua, no Peru, eles dizem: arrependimento é uma coisa que faz chorar, porque dói na alma. O arrependimento é um ato de dor, de angústia, de vergonha, por demonstrar uma coisa publicamente e ser outra escondidamente. Arrependimento é aquilo que diz: Senhor, eu vou levar em consideração o Senhor, a sua palavra, o que o Senhor requer de mim. Senhor, eu não vou levar em consideração o grito do meu corpo, o grito da moral dos nossos dias. Senhor, eu não vou ser conduzido pelas vozes e pelas muitas vozes do mundo do meu tempo. Senhor, eu vou ser conduzido pela tua voz. Senhor, eu vou ser conduzido pelo que o Senhor quer de mim. E se o Senhor me chama a uma vida de santidade, eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor manda que eu me arrependa, Senhor, eu quero confessar os meus pecados e vou lutar com todas as minhas forças para não voltar às práticas que me causam tanto mal. Irmãos, os pecados, nossos pecados, no primeiro momento, por conta da nossa mente endurecida, parece que não tem consequências, mas tem sim. Sabe o que acontece com os nossos pecados? Sabe o que acontece com uma família que começa em pecado? Sabe o que acontece com um casal de namorado que começa o seu relacionamento em pecado? Ele está dizendo: Senhor, não precisa me abençoar. Senhor, pode continuar o Senhor lá e eu aqui. Senhor, pode continuar com a tua palavra falando às pessoas, mas a mim eu vou fazer o que eu quero. Você sabe o que acontece? Isso é a livre opção para sair para longe do guarda-chuva da graça que guarda a instituição chamada família. Quem eram os ouvintes deste homem que andava talvez a pés descalços no lago de Genezaré? Quem ouviu sua pregação? Quem o considerou uma luz naquele momento de trevas? Quem? Versículos seguintes, 18 até o 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus, sua pregação, seu chamado, seu caminho. Essa é a parte que fala do chamado. Se a pregação de Jesus, na sua essência, tem a palavra
arrepende-te. O seu chamado tem na sua essência a palavra vinde. Mas como é esse vinde? Por que ele faz esse chamado? Uma consideração a ser feita. Essa palavra vinde após mim é diferente de vinde até onde eu estou. Até porque Jesus estava caminhando, diz o texto. Caminhando junto ao mar, viu tanto Simão quanto André, que estavam lançando ao mar as redes, porque trabalhavam como pescadores, e diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu lhes darei novas redes. Vinde após mim, porque o próprio Jesus em movimento está andando, vai até mais dois e chama os outros dois. Venham comigo. É diferente de venham ver o que eu faço. O que Jesus fazia está nos versículos anteriores. O início do cristianismo é a palavra arrependei-vos. Mas o Senhor não faz isto sozinho, meus irmãos. E isso é uma coisa particularmente interessante. Ele não faz isto sozinho. Mas ele também não se cerca dos sábios. Ele se cerca dos homens rudes, dos simples. Parece que o que Jesus queria era que os simples anunciassem as coisas mais complexas do mundo. Que aqueles improváveis seriam os detentores da instrução ao mundo. Deus é surpreendente. Veja algumas das surpresas de Deus. Quando Jesus nasce há 30 anos atrás dessa passagem, Jesus nasce numa manjedoura. Só que Isaías 9, há muito tempo atrás, 700 e poucos anos atrás, tinha dito que um menino nasceria. Seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Eterno, Rei da Eternidade e tudo mais. Deus tinha prometido grandes coisas que viriam do céu. Quando esta grande coisa vem do céu, é o seu filho. Glória e majestade, porque o Filho de Deus está entre nós, mas está numa manjedoura. Deus é muito surpreendente. Os grandes reis não nascem nas manjedouras, meus irmãos. Eles nascem nos palácios. Mas o rei de todos os reis nasce numa manjedoura. Outra surpresa. Os magos são guiados pela estrela e vão até onde Jesus está. Sabem quem são os magos? Possivelmente sejam babilônicos. Mas sabe quem são os babilônicos? Aqueles que há 570 atrás tinham conquistado Jerusalém, junto com Nabucodonosor. Aqueles que tinham escravizado o povo. Parece que Deus mostra o seu Filho, primeiramente, aos gentios. Talvez já com uma mensagem, ele é luz para todos os povos, não é luz só para os judeus. Embora também é luz para os judeus, se eles quiserem. Mas veja como Deus é surpreendente. Logo em seguida, os pastores vão visitar a Jesus na manjedoura. Bom, se você imaginar só o termo pastor de hoje, parece até, antes eram os magos, mas daí os pastores foram, não é? Ok, só que os pastores naquele tempo não eram detentores de grande honra. Por quê? Porque eles não frequentavam as festas, porque cuidavam do rebanho, viviam longe de Jerusalém e não praticavam a religião. Então os pastores não eram nem considerados homens de boa palavra. Eram considerados homens que não devia se ouvir muito o que eles falavam. Deus é muito surpreendente. Primeiro faz o Rei dos Reis nascer na manjedoura. Depois parece que magos e pastores os veem. Homens que não tinham credibilidade começaram a anunciar. E a Bíblia diz lá em Mateus, tanto Mateus quanto Lucas, que os pastores glorificavam e adoravam ao Senhor. E não paravam, não cessavam de dizer o que eles tinham visto. Quantos ouviram? Eu não sei. Talvez poucos. Talvez poucos. No entanto, o Deus surpreendente agora dá mais um passo. O seu filho começa a pregar às margens do lago de Genezaré. E através da palavra arrependimento.
E logo em seguida ele não faz isso sozinho, ou não quer continuar a fazer isso sozinho, e chama 4 pessoas. E estas 4 pessoas, então, são aquelas que são convidadas a virem, não até ele, mas com ele. Bom, mas para onde Jesus vai? O chamado é para segui-lo, o chamado é para uma nova atividade, o chamado é para o ilimitado. O seu chamado é: venham comigo. Agora imagine por um instante o que foi isso na vida daqueles pescadores. Pensa o que foi ele dizer: vou dar novas redes, vou fazê-los pescadores de homens. Qual o alcance, qual a dimensão desse chamado? O que eles veriam acompanhando o Messias? Para onde eles iriam? O que eles fariam? Tenho certeza que no primeiro momento não sabiam de nada disso. Mas os textos nos mostram que estes homens viram coisas, acompanharam situações, que os fez acreditar tanto naquilo, que eles não titubearam em morrer por aquilo que acreditavam. Qual era a dimensão do chamado? Para onde Jesus estava levando aqueles irmãos? Era uma questão de confiança. E de ambas as partes aqui. Pedro e André deixaram imediatamente as redes e o seguiram. João e Tiago, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Queridos, são essências que não podem ser perdidas. Jesus, sua pregação, arrependimento. Jesus, seu chamado, venham comigo, venham após mim. E em terceiro lugar, Jesus, qual é o seu caminho? Jesus, o caminho. E aí os textos de 23 a 25 nos ajudam a entender. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Queridos irmãos, uma observação aqui. Isso é o cristianismo. Isto é o cristianismo que começa com a pregação de um homem. E não é uma pregação para animar os corações, não é uma pregação para valorizar o ego de ninguém, não é uma pregação para tornar os homens mais felizes, tornar os homens mais cheios, tornar os homens mais saciados. É uma pregação de corte, é uma pregação de vamos lidar com o seu problema. O cristianismo começa com: eu posso resolver o seu problema. Nós podemos resolver o seu problema. Se o seu problema é pecado, tem jeito de resolver. A palavra é arrependimento. É assim que começa o cristianismo. Não é uma palavra para levantar a autoestima de ninguém. Não é uma palavra para encher de seguidores. Não é. É difícil. É o contrário. Jesus está pregando às margens do lago. Arrependei-vos. O reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o não arrependimento implica no juízo. Arrependei-vos, porque os pecados fazem separação entre Deus e o pecador. Arrependei-vos, para que a sua situação seja resolvida diante do Senhor. É assim que começa o cristianismo. Então não tem nada de simpatia. Tem, ao contrário, uma dureza enorme, porque arrepender significa reconsiderar tudo. Reconsiderar minha essência, reconsiderar minhas práticas, reconsiderar minhas palavras. Arrepender-se é um reconsiderar de coisas que faço escondido, que tenho vergonha de as pessoas saberem. E por isso as faço de maneira escondida. E lidar com essas coisas diante das pessoas, porque eu não quero que as pessoas descubram quem eu sou. Então é um ato de representação difícil. E Jesus está dizendo: arrependei-vos disso. Essa prática não é legal. Isso não é bom. Um ser humano com 2 personalidades, chega uma hora que nem ele sabe verdadeiramente quem ele é. Arrependei-vos e vivam de maneira transparente. Aqueles que vivem na mentira, passem a viver na verdade. Aqueles que viviam em desobediência ao Senhor, passem a viver em obediência ao Senhor.
Isso não é nada simpático. Isso é duro. A primeira palavra do teu mestre foi muito dura para ti e para mim. A começar por aqueles que viram ele pregando lá no lago de Genezaré. Só que quando ele passa e convida algumas pessoas e chama, e o seu chamado é: vinde comigo, para quê? Para continuar a fazer aquilo que ele estava fazendo sozinho. E então nós vemos uma coisa importantíssima aqui. Se a essência da sua pregação é arrependei-vos, então é necessário arrependimento para andar com Cristo. Se a essência do seu chamado é vinde, então é necessário obediência. E é o segundo passo para andar com Cristo. E se, no terceiro momento, o seu caminho é, conforme lemos aqui, toda a Galileia, e quando olhamos para a Galileia, não era pouco, meu irmão. Não era como andar no bairro de Santo Amaro, não. É o nome de uma região no norte da Palestina, cercada ao norte pela Síria, ao oeste por Sidom, Tiro, Ptolemaida e seus territórios, e o promontório do Monte Carmelo, ao sul, pela Samaria e ao leste pelo Jordão. Era dividida em Alta Galileia e Baixa Galileia. E não tinha carro. E não tinha pousada. E não tinha piscina na pousada. E não tinha muito cobertor e travesseiro fofinho para deitar a cabeça. Então, olha para esse texto e perceba uma coisa. Se a essência do caminho de Jesus era, neste momento, toda a Galileia, exigia disposição. Disposição. Jesus, sua pregação, arrependei-vos. Então é necessário arrependimento. Jesus e seu chamado, vinde. Então é necessário obediência. Jesus e o seu caminho, toda a Galileia, é necessário disposição, meus irmãos. Disposição para percorrer grandes distâncias. Percorrer uma distância não costumeiramente percorrida. O cristianismo, queridos irmãos, percorre distâncias enormes. E não era só caminhar com Jesus, mas o contexto nos mostra que Jesus estava envolvido com 3 coisas: pregação, ensino e cuidado de pessoas. Mas eu só sou pescador, vem cá, vai pregar também. Mas eu só sei arrumar as redes do barco de papai, vem cá, vai ensinar também. Mas eu só ajudava o meu irmão nesse trabalho de pesca, vem cá, vai servir pão, vai ajudar as pessoas nas suas fraquezas, nas suas lutas, nas suas dores. Para isso é necessário disposição. Quer a essência do que é o cristianismo? Eu vou dizer em 3 palavras: arrependimento, obediência e disposição. Quer entender a essência de um cristianismo verdadeiramente bíblico, verdadeiramente reformado, verdadeiramente livre de vícios de todas as coisas? Quer entender a essência de uma igreja verdadeiramente reformada? Olha se ela pratica arrependimento. Olha se ela é obediente à palavra do Senhor. Olha se ela tem disposição. Aqui nós temos 3 coisas muito significativas nos 3 versículos, nos 3 textos que vai do versículo 12 até o versículo 25. Bom, isso é o que o texto nos diz, meus irmãos. Por isso eu vou aplicar de maneira conclusiva 3 coisas. O Senhor Jesus, o dono dessa igreja, o chefe absoluto da igreja cristã, que não divide a sua honra, não divide a sua glória, está assentado à direita do Pai, de onde julga, de onde reina. O Cristo
que foi morto, mas que ressuscitou, continua a fazer uma coisa: ele sempre pregará. A voz do Cristo continua a ecoar. Ele sempre pregará. Mudem vossa mente para melhor. Reconheçam seus pecados, abandonem a eles. Não atribuam erradamente aquele versículo: desculpa, mas a carne é fraca. Não joguem a culpa na carne, não joguem a culpa no diabo, não joguem a culpa no mundo. Mas ele continuará a dizer: é com vocês que eu estou falando. Porque ele poderia dizer às margens do lago: irmãos, vocês têm um problema. Não, vocês têm 3 problemas. Vocês têm o diabo, a carne e o mundo. Oh, que dó que eu tenho de vocês. Vocês vão sofrer na mão desses 3 algozes. Jesus não pregou isso, irmãos. Jesus não isentou ninguém da responsabilidade de viver diante dele em santidade, em honra. O verdadeiro cristianismo não pode pregar outra coisa. Qual é a aplicação que tem, irmão? Eu vou fazer a primeira aplicação em relação à nossa vida pessoal. Primeira aplicação de arrependimento na nossa vida pessoal. Todos nós sabemos o que é certo, irmãos. Todos nós conhecemos a ortodoxia. Eu quero falar da ortopraxia. Todos nós sabemos que o certo é ler a Bíblia, que o certo é orar. Todos nós sabemos que o certo é ser bom com as pessoas. Todos nós sabemos que o certo é ajudar as pessoas. Todos nós sabemos. Isso é ortodoxia. Mas ortopraxia não é só saber, é fazer. Ele sempre pregará: arrependam-se dos estados pecaminosos em que se encontram. Ele sempre pregará: arrependam-se. Não voltem para aqueles lugares. Se você sabe que fogo queima, não coloque tua mão de novo lá. Se você sabe que pecado faz separação entre Deus e você, não te conforme com viver distante de Deus. Porque, irmãos, eu não tenho dúvida que os nossos dias são dias estranhos, esquisitos, de pessoas que se acostumam com a distância de Deus. Se acostumam com Deus não falar mais aos seus corações, se acostumam com a palavra não falar mais aos seus corações, se acostumam com não precisar mais de Deus para tomar as decisões. Não, irmãos, a palavra continua a mesma, de 2000 anos. Tem espaço para arrependimento na nossa vida? Dezembro é um bom mês para olhar como foi o ano. Dezembro é um bom mês para olhar como está a nossa relação com Deus, sabe? Vou estender um pouco mais. Vou estender para as nossas relações, os nossos laços mais fortes. Meus irmãos, é muito comum hoje nós vermos famílias divididas, famílias se odiando, famílias que não se falam, famílias que não se perdoam. É muito comum as pessoas falarem: quer saber? Cada um fica na sua. Eu fico aqui, você fica lá. Irmãos, nós somos chamados a considerar os outros superiores a nós. Nós somos chamados a lavar os pés uns dos outros. Nós somos chamados a pedir perdão. Como Pedro disse: quantas vezes perdoou o irmão que peca? Jesus disse: começa e não para mais. Dezembro é um bom tempo para reconsiderar como estão nossos laços. Os laços de marido e esposa estão firmes, estão fortes. Há diálogo, há apoio, há consciência da fraqueza, há a pressuposição básica que todos somos falhos, por isso uns não julgam os outros, ou não? É tempo para reavaliar como temos educado nossos filhos, como temos acompanhado o nosso cônjuge, como temos vivido a nossa vida eclesiasticamente. Este é o tempo, irmãos, pela palavra. E este é o tempo para avaliar se somos, e a nossa consciência diz isso, é a nossa consciência que diz se somos aprovados ou não. Eu temo nos acostumarmos muito facilmente com a reprovação. Ah, irmãos, a aprovação sempre será muito melhor que a reprovação. Ele sempre pregará: arrependei-vos. A igreja dele, que ele tanto ama, o ouvirá? Ele sempre chamará: venham comigo.
Agora, o venham comigo necessita um tipo de confiança para dizer, Senhor, eu sou o teu. O venham comigo é largar, muitas vezes, coisas que eram estabelecidas. O venham comigo é largar práticas que nós muitas vezes achamos que estão certas. Qualquer um desses discípulos poderia dizer, sou trabalhador, estou ocupado, não posso te seguir. Lembrem que um jovem disse isso a Jesus, o jovem rico. Tudo faço, sou bom, como faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, muito fácil, só vende tudo que tem, dá aos pobres e vem atrás de mim. E aí ele disse, muito fácil não, muito difícil. Não foi. Ele continua a chamar, irmão. Você já ouviu o chamado dele para ser um bom cristão? Você já ouviu o chamado dele para ser um cristão que ele quer ter perto? Você já sentiu o convite, entendeu o convite? Venha comigo. Venha fazer as coisas que eu faço. Venha falar as coisas que eu falo. Você já entendeu um convite desses? Pois eu gostaria muito de dizer, ele sempre chamará. Ele continuará a convidar. A palavra vinde após mim está no ar. Homens dizem que vão, homens dizem que não vão. Meus irmãos, ele sempre percorrerá um caminho. O Senhor Jesus, a coisa que o Senhor Jesus não é um ser estático. A palavra não está parada, a palavra não está aprisionada, a palavra é livre, a palavra está nos quatro cantos do mundo, percorrendo distâncias inimagináveis. Já não é mais a Galileia, é o mundo. Ele sempre percorrerá um caminho. Siga-o. Para onde ele irá, descubra. Descanse para onde Jesus te levará. Siga-o. Talvez você perceberá multidões com você. Como aconteceu aqui. Começou com 1, passou para 4 e ao final era uma multidão. O cristianismo é crescente, meus irmãos. O cristianismo é vivo. O cristianismo é movimento. O cristianismo é mudança de mentes de pessoas. O cristianismo é objetivo, é abnegação. É gente que não quer mais viver distante do Senhor, quer viver mais perto dele. O cristianismo é a doce voz do bom pastor que diz, vem comigo e eu cuido da tua vida. O cristianismo é mais do que um ato de vir à igreja, de fazer parte de uma denominação. O cristianismo é ouvir a voz do bom pastor como ovelha dele e amar isso. O cristianismo é o sentimento de plenitude, de alegria, de satisfação, porque você era um perdido e não é mais. Porque tu és um achado do Senhor. O cristianismo é mais do que práticas religiosas. E este é um bom tempo para avaliar se o nosso ano foi um ano de práticas religiosas ou se o nosso ano foi um ano de conhecer a Jesus, de conhecer mais a Jesus. Me permita dizer isso, já caminhando para a aplicação. O nosso objetivo como igreja reformada é que o Senhor Jesus seja conhecido por você. Que a pregação do Senhor Jesus, arrependei-vos, encontre no seu coração, no nosso coração, uma boa disposição para reconhecer os pecados e para parar com eles, porque não te contentes com o remorso de estar fazendo coisas que talvez a sua consciência diz que são erradas. Não te contentes com o remorso. O remorso foi até onde Judas foi. O remorso não nos faz melhores do que Judas. O remorso não nos faz mais santos. O remorso é só uma angústia, uma coisa que a gente sabe que está fazendo errado, mas não consegue mudar. O remorso não liberta, o remorso aprisiona, o remorso incomoda. O remorso nos coloca numa situação difícil diante de Deus, porque somos totalmente dependentes dele. O remorso não é uma virtude. O remorso é só uma dor na alma de uma luz da consciência que diz, eu não deveria estar fazendo isso. O remorso ainda não alforria ninguém. Agora, o arrependimento, sim.
Se identificarmos que o nosso coração está mais cheio de pecados do que deveria, mais cheio de ódio, mais cheio de rancor, mais cheio de mágoa, mais cheio de práticas ilícitas, me permita, eu estou falando já pela 4ª vez, falar ao seu coração, está faltando arrependimento. Arrepende-te. Volta para sua casa, põe sua cabeça no travesseiro, chora pelos seus pecados, porque a palavra de Deus diz que os que choram serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Se não tivermos uma noção do que os pecados estão fazendo conosco, jamais choraremos, continuaremos a praticá-los. Não conseguiremos nos arrepender. Viveremos a nossa vida cada vez mais carregado de pecados, fazendo mal a nós mesmos, fazendo mal à relação nossa com o Senhor e fazendo mal à relação. E muitas vezes levando pessoas a se perderem também. Arrependimento é o primeiro passo para quem quer andar com o Senhor. Quer ter um 2014 com o Senhor? A palavra é arrependimento. Você gosta de ouvir o chamado do Senhor? Você gosta de ser achado entre uma multidão? De o Senhor olhar para você e falar, filho meu, vem cá, anda comigo? Você gosta de ser um eleito? De ser um escolhido? Eu acho isso muito maravilhoso. Só que não é para ficar parado, é para caminhar com Ele. O Senhor Jesus chama os seus para ir por onde Ele vai. O segundo passo para andar com Cristo é obedecer a sua voz. Senhor, eu estou aqui, eu vou com o Senhor. Senhor, fala pela sua palavra para onde eu devo ir, eu irei, Senhor. Fala pela tua palavra o que eu devo fazer, eu farei, Senhor. Fala pela tua palavra como eu devo ser um filho melhor na minha casa, e eu serei, Senhor. Fala pela sua palavra como eu deverei ser um marido melhor, e eu serei, Senhor. Fala pela tua palavra como eu devo ser um servo dentro de uma igreja reformada, e eu serei, Senhor. Por isso eu reafirmo, a obediência não é só o conhecimento da ortodoxia. A obediência é a prática do que é certo. E isso não é ortodoxia, isso é ortopraxia. É prática do que é certo. Acredite, o nosso grande desafio é fazer as coisas que nós achamos que são certas na prática. Ele continuará a chamar, venha, você vai. O seu 2014 será com o Senhor. Ele sempre percorrerá caminhos. Tem muitos corações que ele ainda não chegou, eu sei, mas chegará. Muitas pessoas ouvirão falar de Jesus ao longo de 2014. Há muitos corações que se assemelham aos locais mais distantes da Galileia dos gentios, de 20 séculos atrás, são os corações modernos. Ah, por onde o Senhor ainda andará? Bom, por onde ele for, vá com ele. Siga-o. E você provavelmente, realmente, olhará ao seu redor e verá multidões. Porque multidões seguem ao Senhor Jesus. Eu quero estar. Nessa multidão, eu quero estar. E eu quero convidar você a refletir nisso. Dezembro é um bom tempo para avaliar a nossa fé, meus irmãos. Só mesmo se o nosso coração fosse muito duro, só mesmo se o nosso coração desprezasse muito ao Senhor, só mesmo se nós não nos importássemos com a glória do Senhor, nós passaríamos mais um ano sem refletir acerca da nossa fé. E eu quero realmente convidar você a refletir. O Senhor Jesus tem uma pregação, tem um chamado e tem um caminho. Na pregação, a tônica é arrependimento. No chamado, a tônica é obediência. E o caminho exige disposição. Por isso, nós somos uma igreja em movimento. Eu finalizo louvando ao Senhor pelo que foi este ano, irmãos. Eu louvei ao Senhor por coisas que eu vi acontecer aqui. Eu louvei ao Senhor por pessoas que lutaram mesmo com o arrependimento. Acompanhei pessoas, não uma, não duas, não 5. Mais do que isso, pessoas que lutaram com seus pecados, sofreram pelos seus pecados, querem tratar seus pecados, caminham no árduo caminho do arrependimento neste lugar. E eu, por honra, preciso dizer, glória a Deus por isso. Irmãos, eu tenho visto pessoas serem chamadas para andar com Jesus e tenho visto pessoas obedecerem, viu?
Aqui, não lá em algum lugar. Aqui. Eu tenho visto pessoas se disporem ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. Não sei nem o que o Senhor pode fazer através da minha vida, mas eu estou aqui. Dia desses, há uns dias atrás, eu lancei um desafio à igreja, quando nós recebemos muitas pessoas e quando nós comemoramos o avanço extraordinário do número de pessoas que fazem parte dos nossos pequenos grupos, por exemplo. E uma noite eu pedi aqui à igreja, até para entender melhor, quantos fazem parte dos pequenos grupos? E metade da igreja levantou a mão, talvez mais da metade. Eu louvo a Deus por isso. Não é a dinâmica, mas é uma das dinâmicas de uma igreja que quer alcançar pessoas. Eu louvo a Deus por isso. E quando todos os que participam, os líderes dos PGs estavam aqui à frente, eu lancei um desafio. Sem muito alarde, mas eu disse, nós vamos precisar de 50 discipuladores para discipular os novos. Ok. Por que eu estou dizendo que eu estou vendo isso acontecer? Porque mais de 10 já ou me ligam ou escrevem no meu e-mail, pastor, eu posso ser um discipulador. Sabe quem são estes, irmãos? Para a tranquilidade dos novos que estão acessando a igreja, homens e mulheres experientes dessa igreja. Querem ser discipuladores. Irmãos, eu continuo com a mesma ideia. Nós precisamos de discipuladores. Nós precisamos de gente que abre a Bíblia uns com os outros. Obviamente, muitos não podem, não conseguirão, talvez não avançaram na fé com suficiência para fazer isso. Irmãos, eu respeito isso. Respeito em nome de Jesus, olhando aqui para o texto. Jesus não obrigou ninguém. Jamais será por constrangimento, jamais será por violência. Mas é muito maravilhoso ver uma igreja se dispondo a praticar cristianismo vivo, viu? É muito maravilhoso. Por isso eu quero louvar por 2013. Louvar a Deus porque onde há arrependimento, onde há obediência, onde há disposição, Deus opera. Vai operar mais. Creio que vai operar mais. Creio que aqueles que se dispõem a fazer a obra são tão abençoados. Ao mesmo tempo, creio que aqueles que não se dispõem a fazer a obra, lhes é tirado o privilégio de fazer parte. Disposição é fundamental numa igreja viva. Disposição para fazer aquilo que Jesus fazia na vida das pessoas hoje é um privilégio que não deveria ser deixado de lado. Então, por onde Jesus percorrerá, muitas vidas ele ainda alcançará em 2014. Siga-o. Vá às vidas. Vamos conhecer as pessoas novas. Em 2013, mais de 50 pessoas novas na IPSA. Em 2012, mais de 50 pessoas novas. Em 2 anos, mais de 100. É maravilhoso. É Deus operando, irmãos. Em 2011, novamente, muitos. Por que isso está acontecendo, irmãos? Se não para que nós entendamos que isso é o cristianismo. Começa com um e termina com uma multidão. Como crescer e permanecer fiel, como vimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Vivendo a modernidade como ela é. Mantendo as bases da reforma para não negociar nenhum tipo de princípio. Sendo bíblicos. Porque uma igreja que abre a Bíblia, o Espírito Santo de Deus opera. Uma igreja em que a Bíblia é aberta e pessoas oram ao Senhor, coisas inacreditáveis acontecem. A minha esperança, meus irmãos, é que nós tenhamos um 2014 com a presença do Senhor na nossa vida, com a presença do Senhor na igreja que é dele, com a vida eclesiástica, nossa vida em comunidade, sendo vivida com intensidade. A minha grande esperança é que 2014 venha e os desafios de 2014 sejam os desafios para que ao final de 2014 sejamos encontrados aprovados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, perdoar as nossas faltas, que o Senhor possa constantemente pregar, chamar e ensinar o caminho a percorrer. E a nós, que Ele nos dê ouvidos sensíveis, para então, ao som da voz do nosso pastor, caminharmos. Como Ele caminhou, como Ele percorreu, e por isso Ele encontrou-se com as multidões. Vamos orar ao Senhor e vamos louvar ao Senhor através de um cântico que é o hino 240. Feche os seus olhos por um instante. Eu gostaria de interceder pela sua vida
e interceder pela vida da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, este lugar que o Senhor nos deu para conviver, aprender, nos fortalecer e então sairmos daqui mais cheios do Espírito Santo do que nunca, para vivermos esse Evangelho ao longo da nossa semana. Senhor Deus, Pai poderoso, grande e eterno Senhor, que continua a pregar arrependimento, que continua a chamar, vinde após mim, e que continua a percorrer um caminho, e está dizendo, siga-me. Senhor Deus, aqui nós queremos honrar, glorificar, usar as expressões mais profundas para dizer que nós te adoramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e Pai, e que a nossa alegria está em saber disso, que nada pode nos separar de ti, Senhor. Senhor, pelas tuas promessas, ajuda-nos, Senhor, no caminho de aproximação de ti. Nós não deixaremos de ser filhos do Senhor, mas sabemos que um filho pode se separar do seu pai a partir da desobediência. Ele continua sendo filho, mas o seu estado muda, a sua intimidade muda. E nós não queremos ser filhos separados do nosso pai. Queremos andar contigo, Senhor. Senhor, se tem algum chamado a fazer a nossa vida, faz. Faz, Senhor, e dá-nos ouvidos para obedecer. Senhor, tem algum caminho que o Senhor está percorrendo e que o Senhor quer nos levar? Leva-nos, Senhor. Pai, tem alguém nas nossas casas que o Senhor quer alcançar? Usa-nos para isso, Senhor. Pai, nós não queremos viver, não faz parte da nossa essência, do nosso DNA, vivermos à margem do cristianismo, porque o Senhor é vivo, ativo, o tempo inteiro ativo, e nós também somos. Pai, leva-nos para os lugares que ainda não vimos, Senhor. Ajuda-nos a olhar no espelho e ver quem nós somos mesmo. Dá-nos disposição, Senhor, para reconhecer nossas faltas, colocar um ponto de retorno nos nossos pecados, odiá-los com ódio mortal, combatê-los como quem combate um inimigo. E então, Senhor, livres deles, desembaraçados deles, como diz Hebreus, possamos correr a carreira que nos está proposta. Ah, Senhor, não deixe que nossos pecados nos impeçam de correr a carreira. Senhor, da mesma forma, não permita que os nossos afazeres, nossas preocupações negligenciem o seu chamado, Senhor. Porque os discípulos não fizeram isso. E por conta disso, multidões conheceram a tua palavra. Senhor, se o Senhor vai percorrer o mundo moderno, pois bem, nós estamos no mundo moderno para percorrer contigo. Conduz a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, Senhor, por onde o Senhor quer. Conduz a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro para os corações deste bairro, desta cidade, desta nação. Conduz estes homens e mulheres que te conhecem, Senhor, não de ouvir falar, de contigo andar. Conduz estas pessoas, Senhor, pelos caminhos eternos. Conduz, Senhor, este povo à prática do Evangelho nesta semana. Senhor, 2013 está acabando, Senhor. Talvez haja alguém entre nós que não conseguiu fazer um discípulo, um estudo bíblico com alguém, uma oração com alguém neste ano de 2013. Senhor, que bom que esta pregação não é do dia 29 de dezembro, mas ela é hoje no dia 15 de dezembro, porque talvez haja ainda a condição de muitos de nós viverem a fé nesses 15 dias que restam para este ano acabar e não sermos achados lá ao final, no dia 31, como um cristão que viveu 2013 para si. Quem sabe, Senhor, em 15 dias o Senhor possa fazer em nós, através de nós,
algo que ainda possa impactar uma vida. Ó Deus, usa-nos para impactar vidas, Senhor. Ah, Deus, eu não consigo me conformar com a ideia que o Senhor nos deixaria à margem, que o Senhor nos deixaria de lado. Eu não consigo imaginar que nós perderíamos uma oportunidade como esta, no tempo do Natal, de sermos luz como o Senhor Jesus foi, mesmo estando lá nos confins de Naftali e Zebulon. Nós não estamos em Naftali e Zebulon. Nós estamos aqui, na maior cidade deste país, com nossas contas na internet, com os nossos perfis ativos em todos os lugares, para que a palavra que está em nós seja propagada pelos 4 cantos deste mundo. Meu Deus e meu Pai, não nos deixe à margem, Senhor. Com tudo que o Senhor nos deu para sermos os porta-vozes, não nos deixe escondidos, com um telefone, uma conta, com contatos como temos, não nos deixe acostumados, Senhor, cicatrizados, Senhor. Não nos deixe, Senhor, perdidos, distantes e separados da boa e maravilhosa obra que o Senhor está fazendo neste lugar. Seria um desprezo, Senhor. Usa-nos, como aquela canção que de vez em quando cantamos aqui. Usa-me como um farol, como uma ponte, como água em desertos. Usa-nos, Senhor. Permita-nos o privilégio de chegarmos ao final deste ano com uma consciência tranquila de dizer, Senhor, o que eu pude fazer eu fiz. É por isso que eu oro. E é nessa esperança, nesta certeza, que o Senhor está em ação e que o Senhor pode nos incluir na boa ação que o Senhor tem, que eu oro. Em nome de Jesus. Amém.